Quais são as oportunidades para trabalhar com MEV dentro da pneumo? Então eu vi como uma grande oportunidade de fazer um tratamento mais completo dos pacientes com asma, que são 10% da população, incluir MEV. Para que dá para a gente trabalhar com plano de acompanhamento? O olhar da MEV junto com a questão do plano de acompanhamento me fez olhar para a asma de uma outra forma. Hoje a gente vai conversar aqui com um colega convidado muito especial que tem feito essa jornada com vários desdobramentos. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais desse universo da MEV dentro da pneumo, convido você para ficar aqui até o final. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso MEV Rec aqui. É uma alegria ter você aqui com a gente. Agora professor, né, da MEV Brasil, pneumo para a Unicamp, foi professor também da Unicamp há bastante tempo. Eu queria começar já com uma pergunta, né, que é justamente essa. Quais são as oportunidades, né, que a gente tem dentro da pneumo, que tem vários braços, vários caminhos possíveis? Onde é que a MEV pode ajudar dentro desses vários caminhos aí da especialidade? Caio, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar do seu lado de novo. E cada dia que eu penso nisso, eu vejo mais uma possibilidade de aplicar MEV na pneumo, né? Minha jornada com a MEV, ela é recente e com certeza está só começando, mas na pneumo tem várias possibilidades. Acho que algumas muito diretas, né? Então, o pneumologista talvez seja o profissional mais procurado para ajudar pessoas a parar de fumar. Então, essa parte da MEV de hábitos, de realmente se transformar em um especialista em ajudar alguém a mudar, é absolutamente fundamental para ajudar pessoas que querem parar de fumar. Parar de fumar é muito mais do que usar o remédio certo, isso é só uma pequena parte do problema. Então, esse é um caminho óbvio. O pneumologista também é um dos médicos que lida muito com sono. A gente tem outros episódios aqui, né, de pneumologistas falando sobre isso. Então, a questão do sono como um hábito, como uma habilidade aprendida, e algumas doenças do sono, como a apneia do sono, estão dentro da pneumologia. Então, acho que a MEV entra aí. Eu, no início, achei que eu ia lidar exclusivamente com a questão de ajudar pessoas a parar de fumar, mas por vários motivos acabei escolhendo asma como meu primeiro plano de acompanhamento, como o primeiro caminho que eu escolhi para ajudar pessoas com doença respiratória. E como médico a gente aprende muito a fazer o diagnóstico da doença, escolher o melhor remédio e depois reavaliar o paciente no futuro, né? E eu estava num momento em que eu sentia que isso era pouco. E a asma cada vez é mais entendida como uma doença inflamatória, como uma doença em que é muito mais do que uma alergia. Existe uma inflamação ali que é também mexida pela questão de alimentação, pela questão da atividade física, pela questão do sono, e a gente olha muito pouco para isso normalmente no tratamento de asma. Então eu vi como uma grande oportunidade de fazer um tratamento mais completo dos pacientes com asma, que são 10% da população, incluir MEV. Outras doenças também, né? DPOC, que é muito prevalente, também é uma doença inflamatória, também é uma doença em que alimentação e estilo de vida fazem muita diferença. E agora que você perguntou, até me veio na cabeça uma coisa que eu nem estava pensando muito, que é mesmo os casos agudos de infecções respiratórias, de certa forma recorrentes, quanto melhor tiver o estilo de vida da pessoa, maior a chance dela lidar bem com uma infecção aguda. Então, até nisso, nessa fase do ano que nós estamos, de muita infecção viral, muita infecção bacteriana, acho que até para isso faz diferença. Pegar um paciente que é agudo e junto com o paciente perceber que existe uma oportunidade de melhora a longo prazo. Marcelo, você foi, cara, sem dúvida, desses mais de 800 colegas médicos que passaram aqui pela escola, né, que estão durante o processo de formação, sem dúvida você foi uma das pessoas mais engajadas ali, que mais se dedicou e que tem crescido mais rápido, né, e aplicado e avançado em relação a, enfim, a efetivação mesmo da concretização da MEV. Como é que chegou para você essa coisa de medicina do estilo de vida? Você estava buscando sobre MEV? Alguém te indicou? É engraçado, até constrangedor eu te responder isso, porque eu não vou lembrar o exato momento em que a MEV chegou na minha frente. Talvez tenha sido por um anúncio no Instagram. Possivelmente era você falando, eu não tenho essa lembrança. O que eu sei te dizer, e aí é zero de constrangimento e muita alegria,
é que a MEV chegou num momento muito adequado para mim. Então, talvez eu até já tivesse anteriormente sido impactado com algum anúncio e talvez não tivesse no momento para receber, né? Mas pegou no momento pessoal meu de olhar mais para minha saúde física e mental. Então, eu já estava cuidando um pouco melhor da minha alimentação, do movimento, olhando para o sono, pensando em gestão do estresse. Então, me pega num momento pessoal muito propício. E veio exatamente no momento em que eu tinha decidido parar de atender pacientes no modelo de convênio, plano de saúde, e decidi atender pacientes exclusivamente no modelo particular. E deu sim perceber que minha consulta ia ser uma consulta mais longa, mais completa, mais tranquila, com mais espaço para o paciente falar e para a gente montar uma ideia de tratamento. E eu achei que com as ferramentas que eu tinha, que os pacientes até davam um bom feedback para mim, mas eu achei que era pouco. Eu achei que o que eu tinha a oferecer, que durante muitos anos a gente é estimulado a pensar que nossa formação nos engrandece mesmo, mas não é o suficiente. E eu percebi que eu precisava de alguma ferramenta a mais. Então me pega num momento pessoal muito propício, eu olhando para a minha saúde, e me pega num momento de transição da minha carreira, indo para o atendimento exclusivamente particular e eu querendo oferecer uma consulta mais completa, um resultado melhor para o paciente. Bacana. E aí eu estou muito satisfeito porque a MEV chegou nesse momento e está me entregando mais do que eu achei até que ia entregar. Estou muito feliz com isso. O que mais te tocou assim durante o processo formativo, né? Que, vamos dizer assim, que foi mais significativo para você, que tem feito mais diferença na sua aplicação, na prática mesmo dos atendimentos? Eu acho que o que pega mais para mim é essa ideia de ajudar uma pessoa a transformar a vida dela. Isso, antes de conhecer a MEV, eu já tinha consciência, mais até na minha carreira como professor, de que isso era uma coisa que sempre mexeu muito comigo, me deu muito propósito, muita vontade de trabalhar, de estar perto de pessoas, tanto com alunos como com pacientes. Então, ajudar alguém a mudar, presenciar alguém mudando, e se a gente puder ainda participar dessa mudança, dessa transformação, eu acho que isso talvez seja uma das coisas que mais me encanta na vida. E vocês têm dentro da MEV, pelo menos dentro da MEV Brasil, essa ideia muito forte de que temos os pilares, né, alimentação, sono, movimento e tal, mas tem muito a questão do... Não adianta você falar para o paciente que o certo é comer abobrinha. É muito mais profundo do que isso. E essa questão da ciência da mudança, das estratégias de ajudar alguém a mudar, que eu fazia de certa forma intuitivamente, mas eu estou muito feliz de ter encontrado ferramentas e discussão sobre isso. Isso é o que mais me encanta. Outra coisa que me chamou muita atenção, e é uma das explicações que me faz gostar muito de estar perto de vocês, é essa mistura muito forte de técnica científica, né? Não é nada simplesmente transcendental, é ciência, mas não é só ciência, é também essa parte transcendental de buscar propósito, nós e o paciente, de entender as relações das coisas na vida das pessoas e ajudar as pessoas a montarem essas relações e terem uma vida melhor a partir daí. Então essa mistura de transcendência e ciência me atrai demais. Florescimento, né? Florescimento. Maravilha, maravilha. Como a gente estava falando aqui, você foi uma das pessoas, né, que mais executou e que acelerou mais essa implementação. E um dos planos, né, das centenas aí, pelo menos, que eu já vi, um dos mais bem estruturados que eu encontrei ali foi o plano que você montou de asma, né, o plano de acompanhamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, pensando na jornada desse paciente, o que você entende que, não só no sentido de MEV, mas que são as principais dificuldades, o que você... Porque imagino que já tinha várias coisas que você já fazia, mas o que a estrutura e a lógica do plano de acompanhamento, né, principalmente naquela lógica, né, da medicina baseada em valor, do Porter e tal, que é o fundamento que a gente utiliza, o que ele mudou para a prática que você já fazia antes, né, toda a parte clínica de pneumo que você já tinha muito forte, com agora a inclusão de MEV e com esse modelo mental de plano de acompanhamento? Eu, nesse meu processo de migrar para o consultório particular, 100%, eu já tinha entrado em contato com a ideia de planos de acompanhamento antes de conhecer a MEV. Então, eu tinha entendido que era um bom modelo de consulta, bom para o médico, melhor ainda para o paciente, de
o médico tem benefícios com isso, mas o paciente tem mais resultado, mais suporte, mais acompanhamento. Essa ideia, eu já estava convencido dela. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade na implementação, então você falar que eu sou uma pessoa que você vê executando, eu fico muito feliz, mas eu percebo que é algo assim, eu aprendo, aí eu executo por transbordamento. Eu preciso executar. Você aprende rápido, então. Eu preciso executar porque precisa sair alguma coisa de dentro. Então, eu não sou uma pessoa com facilidade de execução, mas eu me propus a aprender e a executar. E eu acho que o olhar da MEV junto com a questão do plano de acompanhamento me fez olhar para a asma de uma outra forma, da seguinte maneira. O que eu já entendia? O paciente precisa de um diagnóstico correto, que não costuma ser complicado, precisa de um tratamento medicamentoso adequado, na maioria das vezes. Não é difícil conseguir esse tratamento hoje, então isso a gente já fazia. Eu já tinha o olhar de que não adiantava prescrever o melhor remédio se o paciente não usar corretamente e não aderir ao tratamento, então já tinha algumas estratégias para isso. E aí eu já sabia, mas não executava de uma forma tão sistemática, a questão de que talvez um dos maiores valores para o paciente, por exemplo, o paciente que tem asma, ou a família do paciente que tem asma, é a questão do suporte que você dá entre uma consulta e outra e não no momento da consulta. Então, a consulta é importante, mas o que acontece entre as consultas, mesmo que o paciente não me procure, eu sinto que ele ter a possibilidade de me acessar, essa disponibilidade, esse suporte, e aí entrando na questão do plano de acompanhamento, ter um acompanhamento sistemático não é você, como meu paciente, me procurar ativamente. É a gente já ter combinado que uma vez por semana, em tal dia, você vai responder um questionário simples sobre o controle da asma, tirar suas dúvidas. Eu acho essa ideia absolutamente revolucionária, apesar de ser uma ideia simples, né? E o que eu tenho visto muitas vezes é que ao apresentar para o paciente a ideia de um plano de acompanhamento para tratar a asma, muitas vezes o paciente se encanta mais com a ideia de mudar o estilo de vida, que isso vai trazer um benefício para a asma, mas vai trazer uma série de outros benefícios. Então, eu achei que eu ia encontrar pessoas querendo tratar a asma, ficar bem e ter um bom suporte do médico. E o que eu estou vendo é que as pessoas querem isso, mas parece que quando elas são apresentadas a ideia de que o estilo de vida importa e temos coisas para fazer, eu acho que isso faz o olho dessas pessoas brilhar. Bacana. Já que você levantou a bola, então, né, já vou aproveitar para chutar aqui. A gente estava conversando, né, mais cedo, justamente sobre, vamos dizer assim, uma abertura de novas formas e novas oportunidades na sua atuação clínica para além da pneuma ou das condições relacionadas à área da pneumologia, que envolve justamente esse cuidado do paciente como um todo, né? E ajudar as pessoas a ter uma vida mais significativa, com mais saúde e tudo. E você já está em alguns pacientes que estão no processo, né, do plano de acompanhamento, muito menos sobre asma e sobre fatores relacionados à pneuma e muito mais sobre o cuidado da saúde como um todo. Eu queria ouvir um pouco, porque eu já conversei com outros colegas que fizeram movimentos semelhantes, né? E talvez quem esteja escutando aqui a gente, talvez não teve a coragem ainda de fazer ou está fazendo e passando pelos dilemas. Eu queria ouvir um pouco de como é que tem sido para você essa experiência, os dilemas, as expectativas. Acho isso muito legal, porque a gente já conversou sobre isso uma vez, mas quando a gente se forma médico, a gente aprende a fazer o diagnóstico, a prescrever o melhor remédio e reavaliar no futuro, quando o paciente voltar. Isso é o que a gente aprendeu. E eu sempre, de certa forma, percebia que aquela pessoa que está na sua frente é absolutamente mais do que isso, muito mais do que isso. Com alguns pacientes, essa conversa acontecia e a gente aprofundava, com outros não. Aí, no modelo de consultas por convênio, muitas vezes tem um modelo de consulta mais rápida, então se aprofunda, mas não dá para aprofundar tanto também. E agora que eu migrei para esse atendimento mais atencioso, com mais tempo, com mais calma, o que eu percebo é aquela medicina que eu olhava e falava, o certo é prescrever o melhor remédio, dar um bom suporte é como se fosse um extra que poucos médicos davam. Hoje eu vejo que me traz mais satisfação até
eu participar desse processo de mudança do paciente do que simplesmente ele me dizer que o remédio que eu prescrevi para asma melhorou a falta de ar, o chiado no peito e a tosse. Então, por exemplo, hoje cedo, antes de vir para cá, eu fiz uma consulta online de um paciente meu que está em plano de acompanhamento e ele tem asma, mas está com a asma absolutamente bem controlada já há um tempo. Então, nosso plano de acompanhamento é muito mais MEV do que asma. Claro que em outros casos talvez precise ser mais asma, e na fase inicial pelo menos. E foi uma consulta baseada no MEVPlan, né, na ferramenta que a gente tem para avaliar o estilo de vida. É a segunda vez que ele preenche. E como foi legal, tanto do ponto de vista humano, de ver ele fazendo as correlações nas coisas da vida dele, mas também do ponto de vista intelectual nosso, de a gente ajudar uma pessoa a enxergar correlações da vida dela que ela talvez demorasse mais para enxergar ou até não enxergaria. Então, como as conexões sociais ou a falta de conexão social pode te trazer preocupações ou sofrimentos que impactam no seu sono, que aí vão impactar na sua capacidade de fazer atividade física. E eu até senti que, ótimo, eu escolhi a asma como a primeira condição de saúde ali para eu fazer o plano de acompanhamento, ajudar pessoas a parar de fumar também é um plano de acompanhamento óbvio, que possivelmente vai ser meu segundo plano, mas eu estou com a sensação de que pode ser que daqui a um tempo eu mais esteja voltado para ajudar pessoas com essas questões de hábitos e de planejamento de vida do que uma condição de saúde específica. Não sei ainda como isso vai ser, mas eu estou bem entusiasmado para ver como é que vai ser isso. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MevHack, então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast e seguir também para receber todas as notificações. Eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que quando a gente começa a entrar nesse campo, né, principalmente se a gente pensar nos pilares ali de espiritualidade, conexões sociais, a gente começa a entrar num campo da vida da pessoa que eu digo depois de 800 colegas aí que passaram que muitos colegas naturalmente se sentem inseguros e às vezes até aquela coisa, cara, manda psicólogo, né? Encaminha psicólogo. Porque a gente entra num terreno mais da subjetividade da pessoa, traz propósito e significado para a vida dela, né? Que não é algo exclusivo do campo de atuação e investigação do psicólogo clínico. E eu queria ouvir para você, porque ouvindo você, me parece que são esses elementos que te trazem tanta atratividade. E aí eu queria te ouvir se isso foi natural, talvez, né, por ser algo que seja de interesse, ou se teve algum processo assim de ambivalência ou de insegurança de ter essas primeiras conversas dentro desse universo, ou se era algo que você já abordava, mas antes talvez não tinha uma estrutura específica para pensar e abordar isso. Como é que foi para você, não só de onde você está, mas principalmente, né, desde que você começou a formação para cá, entrar nesses espaços diferentes, né? Porque, cara, você pode fazer pneu num cara crachá ali, né? É asma, corticoide inalatório e volta daqui 6 meses, né? Eu gostava disso antes já. Eu sou uma pessoa que sente muita falta e muito ávida por conversas profundas, significativas, conversas que importem. Vocês falam bastante isso nas formações e eu já tinha essa avidez por conversas significativas. Eu vinha num certo dilema de perceber que essas conversas significativas, no modelo que eu atendia no plano de saúde, apesar dos pacientes até acharem que eu fazia boas consultas, eu não estava mais achando que eram boas consultas, e de não abrir espaço mais profundo para isso. Então era algo que eu gostava. Eu acho que uma coisa que talvez seja a coisa mais importante nisso, Luiz fala bastante nisso nas aulas, e essa é uma ideia que eu já tinha, que é, a gente não é responsável por resolver os problemas daquela pessoa. Não é um peso que a gente deve trazer para nossas costas. Você ter empatia por alguém, tentar entender aquela situação profundamente, não é você trazer para você a responsabilidade de resolver, mas é você entender com os olhos da pessoa, não com os seus, com os olhos dela, e estar ali junto para, no mínimo, dar um apoio, um
um suporte, um afago, um carinho, ou, se possível, até falar alguma coisa, correlacionar duas coisas, dois sofrimentos da pessoa que ela não estava correlacionando. Então, acho que a gente perceber que não é nossa responsabilidade resolver os problemas da pessoa, mas que a gente pode, com curiosidade, eu sei que você é uma pessoa muito curiosa e se você tiver curiosidade pela história daquela pessoa e você tiver aberto a possibilidade de que talvez você consiga ajudar de alguma forma, eu acho que isso resolve essa nossa dificuldade de entrar nas dificuldades da pessoa. E claro, tem algumas coisas que a gente vai conseguir ajudar e outras que a gente pode olhar e falar, poxa, isso aqui talvez precise de um profissional especializado. E ótimo também, mas eu percebo que mesmo a pessoa, por exemplo, que tem um psicólogo, uma psicóloga, faz uma psicoterapia, eu acho que ela ter essa conversa com o médico dela, eu acho que é muito impactante para ela. Até porque talvez seja algo que ela não esperava que acontecesse. E isso leva a relação médico-paciente, na minha opinião, para um outro nível. Excelente. Já que você falou de empatia, né, nós temos a oportunidade aqui de estar com um doutor em empatia, né, que obviamente não é uma coisa muito comum, né, não é um tema muito comum, você já vê a diferenciação, né, dos interesses. Fala um pouquinho mais pra gente, assim, primeiro, como é que você chegou nesse tema pro doutorado? A gente tem uma aula só sobre isso, né, no MEV-Clinic, que agora vai ser regravada, obviamente, com um especialista. E o que talvez a gente pode compartilhar aqui com alguns colegas, alguns insights, né? Você já trouxe um pouco da definição, mas como é que foi estudar esse tema, os principais insights que você teve durante esse processo? Primeira coisa, é engraçado, vou me direcionar para as pessoas que estão ouvindo, quando o Caio fala doutor em empatia, pode dar a impressão que eu sou a pessoa com mais empatia do mundo, e absolutamente não é isso. A empatia foi o motivo do meu doutorado, e isso é uma coisa muito legal de perceber. Eu aprendi que muito mais do que um dom, claro, tem pessoas que talvez tenham mais facilidade, outras menos, assim como tudo, mas muito mais do que um dom, eu acredito, e o que eu estudei corrobora com isso, que empatia é primeiro uma decisão. Se você não decidir estar presente na consulta, não existe empatia. Se você não decidir ouvir o mínimo aquela pessoa, não existe empatia. Se você não fizer um esforço para se colocar fora da sua linha de pensamento, também não existe empatia. E vai além, é mais complexo, porque não adianta eu entender a pessoa e a pessoa não perceber que eu entendi. Então você tem que decidir, estar presente, ouvir, sair da sua linha de pensamento, entrar na linha de pensamento da pessoa, e aí encontrar uma forma, verbal ou não verbal, de demonstrar que você entendeu. Garantir que a pessoa percebeu que você entendeu e, de preferência, ainda demonstrar uma intenção clara de ajudar a pessoa naquilo. Eu acho que empatia é isso. E aí eu sempre penso e fico me relembrando que mais do que uma habilidade, mais do que um dom, é uma decisão. Se não começar pela decisão de estar ali e fazer aquilo acontecer, isso não vai acontecer. E o meu caminho para chegar na pós-graduação em empatia não foi um caminho totalmente planejado. Depois que eu terminei a residência, eu percebi que eu gostava muito de dar aula, de ser professor, de participar da formação de médicos. E voltei para a Unicamp depois da residência como preceptor da emergência lá. E o meu chefe na época, o Marco Antônio, tenho muita saudade dele e espero que ele esteja bem, ele foi me estimulando a fazer pós-graduação. E eu não queria ir para o caminho de biologia molecular, que era uma das linhas de pesquisa que tinha. A pesquisa clínica no hospital, no Brasil, não é tão simples de você fazer. E aí abriu ali a possibilidade de uma pós-graduação em educação médica, em ensino em saúde na Unicamp naquele momento. Então, para mim ficou claro que era aquele caminho. E a gente já estava trabalhando com simulação, pensando em fazer simulação de consultas e também simulação de atendimento de emergência. Então, um outro colega meu, um outro amigo meu foi para o caminho da pós-graduação na simulação de emergência, raciocínio clínico, e eu fui para o lado do relacionamento médico-paciente, simulação de consulta, e empatia, na época ali, entrou como uma ideia muito interessante de alguma forma, medir algo que estava acontecendo naquela consulta. Então, existem escalas, né, que a gente pode medir empatia com os vieses delas, mas existem escalas que dá para medir, inclusive escalas específicas para a área médica. E aí, então, a nossa hipótese era
que com intervenções educacionais, com simulação, com debriefing, com discussão daquela simulação, os alunos e os residentes, os médicos, poderiam crescer de empatia. E a verdade é que nosso resultado foi que sim, é possível ensinar empatia, ou se não for possível ensinar, é possível aprender, ou se não for possível aprender, você decide fazer aquilo e é uma coisa que precisa ser, talvez a última coisa que eu queria falar, não é algo que você aprende e a partir dali você consegue fazer para sempre. É algo que precisa ser sempre retrabalhado, rediscutido e decidido a cada consulta. Acho que esse é o maior aprendizado que eu tive. Que bacana, bacana. Bom, não é à toa que o primeiro pilar do CARPA ali é conectar, né? Porque a gente não tem esse ambiente de segurança psicológica, todo o processo de avaliação, prescrição, enfim, é completamente comprometido. Eu queria ir fundo num ponto que você colocou. Você colocou a decisão aqui em foco. Uhum. E a decisão, ela envolve você decidir estar presente, né? Envolve o domínio da atenção. A gente está, talvez, possivelmente, num momento histórico de maior desatenção, né? Enfim, de smartphone, redes sociais, enfim, interrupção da atenção o tempo todo. Você acha que isso pode estar comprometendo nossa capacidade empática? Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que está comprometendo várias das nossas capacidades. Eu não sei se isso exatamente está comprometendo, Caio, porque tudo que eu observei de consultas e conversando com alunos, residentes, médicos mais novos que eu, médicos mais velhos que eu, o que eu percebia era que a gente nem precisa dos smartphones para dificultar a nossa habilidade de estar presente na consulta. Acho que a gente já tinha essa dificuldade antes. E aí muito para o lado da sobrecarga de trabalho, sensação de insatisfação profissional, sensação de não reconhecimento, baixa remuneração, consultas absurdamente rápidas. Então acho que essa pressão para um atendimento rápido e falsamente resolutivo e mais de resolver a demanda e não de ajudar de verdade a pessoa, eu acho que isso já impede a empatia. Então, nesse contexto, mesmo antes dos smartphones e de rede social, eu acho que muitos de nós, pelo menos em alguns momentos, sentimos dificuldade de nos conectar com aquelas pessoas, porque a gente como pessoa e como profissional não estava possível de estar inteiro ali presente. E isso é uma coisa que eu aprendi, para mim, como médico e como ser humano. Muitas vezes a gente dá desculpas para nós mesmos de hoje eu não estou num dia bom, então eu fiz atendimentos não empáticos, não ouvi, fui até grosseiro. Eu acho que se acontecer de algum dia a gente não conseguir dar um bom atendimento, eu acho que a gente deve se perdoar. Mas eu acho que o costume de ficar se justificando passa a ser uma desculpa para frente. Então o que eu percebi? Se eu estava num dia ruim, o pneu do meu carro furou, eu tive uma discussão familiar, ou estou com problemas financeiros, vamos dizer que tudo isso aconteça no mesmo dia. Eu posso ir para o meu consultório, sentar na frente das pessoas e atender mal e comprovar para mim mesmo que se financeiramente eu estou mal, nos relacionamentos eu estou mal, até com azar eu também sou um médico ruim, eu estou confirmando que eu sou ruim como um todo. E aí eu tentei fazer comigo um teste que deu muito certo e ainda dá certo, que é, nos dias em que tudo está dando errado, talvez me sobre ainda ser um médico atento, ser um médico e é capaz de muitos de nós e muitos de vocês que estão ouvindo já terem lembranças de situações em que você estava muito mal, mas talvez um dia de trabalho significativo ou um paciente em específico nos dá uma impressão de que existe um sentido, de que existe um propósito, ou de que pelo menos nos sobrou aquela capacidade de ajudar alguém ali, mesmo num dia tão difícil. Então, num dia muito difícil, a gente é capaz de extrair da medicina um resgate de uma qualidade boa nossa. Então, eu acho que a gente nem precisou das redes sociais e do smartphone para nos tirar a presença atenta na consulta. Mas eu acho que essa questão está tão relevante que é possível que também... Eu mesmo percebo isso. Se eu, que estou atento a isso, quero assistir aulas em velocidade mais rápida,
preciso me esforçar para assistir um vídeo mais longo, mais profundo. Então, possivelmente sim, mas eu acho que a gente já tinha dificuldade antes. Excelente, excelente. Eu me lembrei bastante de um autor que eu gosto muito, que é o Byung, né, que escreve A Sociedade do Cansaço, enfim, vários outros livros nessa linha, e ele coloca que o que diferencia, né, uma das coisas que diferencia os seres humanos de outros mamíferos, outros animais, é a nossa capacidade de contemplar, né? Então, a gente, enquanto um animal, ele está comendo alguma coisa, ele está com a atenção completamente difusa, porque ele tem que estar se protegendo de um ataque ou coisa do tipo. Enquanto seres humanos, a gente tem uma capacidade de não só focar, mas imergir ali num nível de atenção profunda, que não faz parte da experiência de outros animais. E aquilo, obviamente, tem até camadas mais profundas, né? Alguns vão enxergar até uma camada de espiritualidade nessa experiência. E me parece que quando a gente fala de trabalhar com florescimento, de ajudar uma pessoa muitas vezes a repensar o rumo da vida dela, né? Porque a gente está falando de mudar o estilo de vida, mas mudar o estilo de vida envolve muitas vezes mudar a vida. A vida em si. E antes disso, precisa haver, às vezes, decisões e revisões da vida como um todo, né? Para onde a pessoa está direcionando o tempo, a energia dela. E eu, pessoalmente, acho esse o maior desafio. O maior desafio. E o gancho que eu queria fazer, porque você trouxe que um dos pontos que dificultava isso é talvez um modelo padrão que a gente tem de, consultar cada 15 minutos. Que eu digo que, inclusive, pelo menos na minha visão, a dificuldade não são os 15 minutos, porque eu acho que até dá para você fazer uma intervenção breve, de média, 5, 10, 15 minutos. Mas para mim, individualmente, o que eu acho relativamente difícil é o switch, a troca de atenção, de você conseguir entrar numa história, entender ali a pessoa. Cara, se fazer isso a cada 15 minutos, eu acho bastante desafiador. E você fez essa transição de ir para um modelo, né, um consultório particular, com foco em ter um tempo maior de consulta, em conseguir entregar uma experiência maior de cuidado. E nesse processo, você já tinha começado isso, né, mas nesse processo você também faz parte, né, não fez parte, mas faz parte da nossa comunidade do MEV Business, né, que é focado na parte de negócio, para quem está trabalhando ali com MEV. Quais foram os maiores desafios dessa transição? Eu acho que o primeiro é medo mesmo. A gente se habitua a uma forma de trabalhar e a gente aprende de pessoas que a gente até admira de que aquela é a forma e de que não existe outra. Ou que a outra é praticamente impossível. Por exemplo, só dar plantão, só atender plano de saúde. Então eu aprendi que essa era a única possibilidade. E enquanto eu aceitei isso, eu até estava ali adaptado a essa realidade, acreditando que eu fazia um bom trabalho, meus pacientes davam um feedback bom, então tudo bem. Mas eu percebi que conforme a gente vai envelhecendo ou ficando mais maduro, aquilo que você fazia há 10 anos e fazia com um certo conforto, talvez daqui 10 anos ou hoje, você não aceite mais fazer. Então acho que a gente aprende a dar muito plantão e aí de repente quando você não aguenta mais dar plantão, o modelo dos planos de saúde parece ser um sonho perto de dar 3 plantões noturnos por semana. E aí você começa a fazer isso como se isso fosse seu sonho. E aí de repente você percebe depois de um tempo que aquilo que era o sonho em comparação com o anterior passa a ser o seu plantão. E eu já abri meus olhos para isso porque isso pode não ter fim. Eu posso daqui a alguns anos achar que o atendimento particular virou um plantão. Então, eu estou hoje muito mais focado em me desenvolver para conseguir dar um bom atendimento e me sentir bem com isso, trabalhar o tempo que eu acho necessário. Você perguntou dos desafios. Acho que um grande desafio foi, ao estar acostumado em fazer consultas de 20, 25 minutos, quando o próximo paciente acabou o seu plano de saúde, agora é só consulta particular, 1 hora de consulta, ou 1h30, que eu sei que alguns colegas fazem, dá a impressão que você não tem o que preencher naquele tempo. Porque não é algo, não é um botão, é uma manivela. Precisa ficar girando aquilo para você entrar naquele espírito. E aí você trouxe uma coisa que eu acho muito importante, que é
não é só você estar naquele espírito, é entrar naquele espírito e aí daqui a 5 minutos vem um outro paciente. E aí você precisa girar a manivela de volta e começar lá de novo. Então, por isso que eu falo que é uma decisão. Pode ser que eu comece o dia fazendo isso, mas mesmo no atendimento particular, se eu não decidir que eu vou fazer isso a cada paciente, ou se eu não tiver de alguma forma um ritual para entre um paciente e outro limpar a mente e começar, vai ser uma coisa muito difícil de fazer. E fazendo o gancho com a questão do business que você falou, uma das coisas que eu não tinha, que na verdade eu tinha uma crença completamente diferente disso, é que quanto mais bem remunerado eu for, melhor eu consigo oferecer. Eu sou de uma geração que viu os nossos pais acreditando que para você ser bem remunerado, você precisa trabalhar muito. E às vezes muito no limite do sacrifício humano. E eu acreditei nisso por um tempo. E hoje, até por limitação que a idade vai trazendo, e uma vida sem muita MEV antes, e agora fazendo pessoalmente mais MEV, então você passa a querer trabalhar de uma forma mais tranquila, de você ter tempo para fazer outras coisas, para você ter a saúde como um todo, que é o florescimento, e se dedicar a cada fator do florescimento. Então, eu vejo que ser bem remunerado por isso é importante até para você ser um médico melhor e oferecer mais para aquelas pessoas que estão na sua frente. Então, hoje, eu não tinha essa ideia, hoje eu acho que se preocupar com a jornada do paciente dentro do seu consultório, com o bom atendimento dentro da consulta, antes da consulta, depois da consulta, é fundamental. Hoje eu já acho que isso é o mínimo. E um passo além, você está me ajudando muito nisso, a formação está me ajudando muito nisso, é desenvolver habilidades a mais de gestão, de finanças, de liderança e tantas outras, para que a gente realmente possa estar satisfeito, com pacientes satisfeitos, com funcionários, colaboradores satisfeitos e poder crescer de uma forma saudável. Acho que esse é o maior desafio. Me sinto ainda, apesar de já estar formado há 23 anos, é difícil acreditar nisso, eu me sinto praticamente começando na medicina hoje por causa dessas mudanças. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então, eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e, fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Eu acho que tem que ter uma harmonia estratégica, né, do modelo de negócio com, inclusive, os objetivos de vida, né? O que a gente quer desse negócio e como é que esse negócio ele pode favorecer um atendimento de mais qualidade, um atendimento, enfim, né, que entregue mais valor para o paciente em todos os domínios que isso envolve. Nessa sua jornada, né, Marcelo, inclusive pré-MEV, acho que uma das coisas bacanas que você fez foi ter conseguido construir e influenciar positivamente ali as informações de saúde através das redes sociais, em especial o Instagram. Né? Para quem não conhece, qual é o seu arroba para quem? É um pouco complicado. É Dr. Marcelo Schweller, que é meu sobrenome, né? DR ou doutor? DR Marcelo, SCHWELLER. Mas se escrever Dr. Marcelo SC, já começa a aparecer lá. Então hoje o Marcelo, né, tem um canal ali no Instagram com 300 e poucos mil seguidores e, cara, muitos médicos olham para isso e veem uma coisa ali, tipo, pô, isso é completamente irreal, né? A gente olha para você, a gente não imagina o estereótipo de um influencer. Obrigado, Caio. Não é exatamente o que a gente imagina. E ali hoje você consegue impactar e influenciar muita gente. Né? Como é que foi essa trajetória? Foi muito legal isso, porque
ali por volta de 2020, mais ou menos, acho que um pouquinho antes, 2018, começo de 2019, eu percebi que por mais que eu amasse e eu amo ser professor, a carreira universitária, por vários motivos, estava ficando menos atrativa para mim. E eu me dedicava muito a ela e pouco ao meu consultório. E eu percebi, para o meu futuro, possivelmente eu precisaria me dedicar ao consultório para fazer ele dar certo num outro nível. E eu entendi que migrar para o consultório particular era um caminho interessante. Eu tive que vencer a ideia de que ser um médico bem formado era suficiente para você ter um consultório de sucesso. Não é suficiente. E eu comecei a aprender coisas, ler alguma coisa, fazer um curso. Comecei a entender que era importante ter uma presença digital de alguma forma. Então, Google Meu Negócio, Doctoralha. Comecei a entender que ter avaliações de outros pacientes era algo interessante na internet, porque isso hoje tem um valor grande para pessoas que não conhecem um médico daquela especialidade. E aí surgiu a ideia de começar um Instagram. Comecei um Instagram mais voltado para informações sobre dependência à nicotina, tabagismo e ajudar pessoas a parar de fumar. Bem do começo, eu tinha um Instagram que era totalmente pessoal, eu comecei por conta própria, fazendo os postzinhos lá. E aí começa a surgir coisas muito interessantes, que é o pessoal agradecendo um post que você escreveu, às vezes você levou 5 minutos para fazer, alguém manda uma mensagem dizendo que aquilo foi importante. Depois de um tempo, a primeira pessoa que me falou, eu parei de fumar assistindo seus vídeos. Eu falei, você está mentindo para mim, não é possível que isso aconteceu. E claro que o mérito foi todo da pessoa, mas talvez ela tenha pegado uma informação naquele vídeo, alguma ideia, alguma coisa que fez diferença. E eu passei a perceber que se um dos meus motivos de estar ali era divulgar o meu trabalho, e eu entendi que o médico bom precisa divulgar o trabalho dele, eu também entendi que eu ali estava ajudando até as pessoas que nunca vão ser meus pacientes. Com informação, com conteúdo, e foi exatamente nesse momento que a gente teve uma grande explosão mundial viral, e a minha especialidade, que era uma especialidade pouco conhecida, até considerada secundária, de repente na pandemia passou a ser uma especialidade com mais relevância. E nesse momento eu já tinha começado minimamente o Instagram, eu estava com um crescimento bem lento, e aí no meio ali daquela situação eu decidi fazer alguns posts sobre a situação que a gente estava vivendo, e aí um post deu lá 17 mil visualizações, sendo que o meu normal era 1.000. Eu falei, nossa, 17 mil é 17 vezes, isso viralizou, eu tinha 3 mil seguidores, e aí começa a aumentar, e eu comecei a entender que aquilo poderia ter alguma relevância até que chega o primeiro paciente no consultório vindo do Instagram. E foi uma sensação indescritível, assim, um médico que não é o médico mais novo do planeta, você acabou de falar que eu não tenho cara, é complicado, né? Você vem aqui, você é convidado, fala que eu não tenho cara de influenciador, né? E aí depois veio do TikTok, veio do Kawaii, chegou um paciente no consultório que eu botei, acho que um vídeo lá sem querer e veio um paciente. Então começou a chegar pessoas no consultório em consultas a partir disso, e aí no meio da pandemia teve um vídeo que viralizou num outro nível, né? Então se eu achei que aqueles 17 mil era muito, aí foi para 1 milhão de visualizações e cresceu, sei lá, 30 mil seguidores em 2 dias, 3 dias. E aí você colocando energia... Na verdade, foi uma coisa muito impactante, porque pelo tema, era um tema muito controverso, e eu achei que a viralização veio da controvérsia, né? Questão de vacina e tal, médicos falando o contrário do que eu estava falando na internet também, pessoas brigando nos comentários, isso acabou gerando movimento ali. E durante alguns dias eu fiquei paralisado, porque tinha gente me elogiando, gente me xingando, me acusando de ser defensor dos 2 extremos políticos brasileiros. No mesmo post eu era defensor dos 2 extremos políticos brasileiros. E eu achei que aquele movimento era só pela polêmica. Então minha hipótese era que era isso. Alguns dias depois, o Silvio Santos morreu de pneumonia, e eu fiz um post falando sobre pneumonia. E esse post viralizou também. Mais que o outro. Eu falei, bom, não é só a polêmica, a celebridade também. Mas eu sempre tive um enfoque de falar sobre a informação, não estava fazendo sensacionalismo. Um gancho de um tema que está... Exatamente. E, então minha hipótese era polêmica e celebridade, ou susto por uma celebridade morrer de pneumonia. E aí algumas semanas depois
a mesma coisa aconteceu com o vídeo Existe Tosse Alérgica? Aí eu percebi que alguma coisa estava acontecendo ali de verdade. Então não era só polêmica, não era só celebridade. E eu percebi que eu tinha encontrado uma forma de comunicar diferente ali. E eu acho que esse é o segredo, você encontrar ali uma forma de se comunicar que gere atenção e que a pessoa perceba valor naquilo. Então esse foi o começo da história. Depois disso, eu acho que isso foi, não unicamente, mas foi relevante para o meu consultório particular acelerar, foi relevante. Eu atendi muito paciente vindo da rede social, muito. E isso me deu força, primeiro, para continuar produzindo conteúdo ali, com as dificuldades de produzir conteúdo que todo mundo sente. Você sempre fez sozinho? Eu cheguei a tentar contratar agências, mas sem sucesso, infelizmente. Até pessoas boas, e eu nem acho que a pessoa era ruim, nem que a agência era ruim, mas eu acho difícil você entregar na mão da agência. Então foi uma jornada muito interessante. Hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade de estar presente todo dia, fazer stories todo dia. Eu não tenho sentido, motivação para fazer isso dessa forma. Eu até acredito, talvez não faça sentido, acho que outras coisas fazem mais, mas eu sinto também, Caio, que talvez agora e daqui a algum tempo as pessoas comecem a querer de novo um pouco mais de profundidade. Então eu tentava fazer vídeos de 1 minuto, hoje eu estou tentando fazer vídeos de 3 minutos, explicando um pouco melhor, aprofundando um pouco mais, e talvez a tendência seja, aí já eu não sou influenciador e ainda agora estou fazendo previsões de mercado, né? De que talvez as pessoas se interessem por um conteúdo mais aprofundado, com um relacionamento um pouco mais profundo, mesmo ali na rede social. Mas eu acho que pelo menos você ter ali uma página bem organizada, dar sua cara ali, mostrar o jeito que você fala, no mínimo para a pessoa te procurar, te encontrar, ver que você é real, e ouvir sua forma de falar, sua forma de lidar com aquele problema, eu recomendo para todo mundo. Né? Cartão de visita. Você acha que se a gente contasse com o Marcelo de 2015, 2016... Esse Marcelo, ele pensava, seja um bom médico, os pacientes chegarão até você. E a primeira estratégia assim, de divulgação que eu pensei em talvez fazer, eu fiquei super cheio de dedos, de receio, será que eu estava fazendo alguma coisa que não era ética, que não era permitida? Será que era necessário fazer aquilo? E hoje eu tenho clareza de que, mantendo a ideia de educar as pessoas, e aí as pessoas te procurarem para você ser o médico delas, é como se fosse um efeito colateral positivo disso, eu acho que não tem erro. Você saber que você está lá para informar, e como efeito colateral, pessoas vão gostar do seu trabalho e querer te conhecer pessoalmente, que você seja o médico delas, eu acho que é um caminho bem seguro. Mas o Marcelo, de 10 anos atrás, era contra. Era contra isso. Eu acho que, lembrando lá do livro da Carol Dweck, né, que ela fala da mentalidade de crescimento, mindset, né, o termo que ela usa especificamente, de crescimento e mindset fixo, né, ou se a gente usar o modelo que a gente, né, trabalha aqui na MEV de flexibilidade psicológica, me parece que essa abertura para mudança, essa abertura para aprender novas coisas foi fundamental, né, nesse processo, porque muita coisa mudou, né, desde você reconhecer pontos na sua própria atuação clínica que avançavam, a sua visão sobre modelo, né, de trabalho, essa crença que você falou, né, da relação às vezes até do preço da consulta com a remuneração adequada do médico. Muita coisa mudou, né? E acho que em grande parte também por essa sua abertura de Mas foi um processo lento e difícil, eu diria. E o que eu senti muita falta, e agora eu estou muito feliz de estar mais próximo de vocês, porque eu acho que, para a maioria de nós médicos que fazem consultório médico, é uma jornada solitária demais. E você tem crenças que têm a ver com o que você ouve das pessoas que estão próximas de você, que não fazem de outra forma, então aquilo vira uma verdade. Então, hoje eu acredito que na própria faculdade deveria ter um mínimo de olhar para outras habilidades que não são consideradas habilidades médicas. Eu acho que o médico deve... Deixa eu contar um negócio Conte. sobre isso. Rapidinho, desculpe te interromper. Mas eu já vi outros colegas falando isso e eu fui bolsista na universidade particular, né?
e tinha um currículo diferente. Inclusive, eu tive uma matéria de empreendedorismo. E você sabia que, cara, pouquíssimos colegas meus engajaram nessa matéria. Sabe, curioso? É interessante, né? Às vezes a gente acha que tem que ter ali, mas às vezes ali não é o momento. Cara, muito louco isso. Assim, eu lembro que era aquela matéria assim, todo mundo assim, 90 e poucos %, tipo, beleza, vamos fazer o mínimo aqui para tirar nota. Como se fosse uma oportunidade de ter uma área livre. Era uma professora muito boa, assim, tipo, apresentou pra gente modelos, como o modelo SWOT, que a gente, né, ensina no Math Business, enfim, estruturas ali, frameworks. E pouca gente, enfim, deu importância, absorveu aquilo. Mas será que não é porque foi teórico, aí eu fazendo hipótese de um negócio que eu nem conheço, né? Eu fico pensando se não tem como você... Sem dúvida tem como estimular, né? Né? Fazer crescer uma... Acho que sim. Mas, não, sem dúvida o estímulo, ele impacta, né? E, enfim, tem até umas pesquisas mostrando que hoje já tem uma porcentagem ali dos alunos de medicina que se formam já com uma mentalidade de não seguir a atuação clínica, né? De Exato. Prestação de serviço. O cara faz medicina, mas já pensando em empreender, em fazer outras coisas. Mas desculpa, é porque todo mundo sempre fala isso e aí sempre me vem na cabeça. Foi legal você falar isso porque eu não tenho certeza que seria bom e realmente, às vezes coloca uma disciplina ali no 2º ano de faculdade e a pessoa está preocupada com a prova de fisiologia e aquilo acaba sendo o momento de estudar a fisiologia, né? Isso é real. Mas, por outro lado, há alguns meses, eu fui chamado na Unicamp para falar sobre... O tema da palestra ali eram várias pessoas falando sobre a importância de você ter conhecimento médico geral, não só da sua especialidade. Então foi um médico de família, fui eu falando de importância do consultório do especialista, de você saber medicina como um todo, e teve outras pessoas falando. E foi engraçado que a plateia, que era formada por alunos da faculdade de medicina, quando tinha espaço para perguntas, queriam saber coisas de consultório nesse sentido. Então, eu tenho uma hipótese de que, às vezes, a forma de apresentar, primeiro, precisa ser alguém que faça aquilo. Porque na faculdade de medicina, às vezes, a gente aprendia a relação médico-paciente com uma pessoa que não executa a relação médico-paciente, nunca executou. Esse talvez tenha sido um erro. Realmente não era uma médica, não precisa de outra. E hoje, eu olhando para trás, eu até acho que eu fui imaturo como aluno, de que eu poderia ter aprendido alguma coisa de relação médico-paciente com não médico. Só que naquele momento eu pensava, não é médico, está me ensinando, então aquilo perdia um pouco a potência. Porém, hoje eu acho que eu poderia ter aprendido. Mas naquele momento ali de você influenciar a pessoa, acho que você precisa colocar um médico, não especialista em finanças, para falar sobre isso e mostrar que aquilo é um caminho, mesmo que a pessoa decida seguir outro, mesmo que a pessoa vá 100% SUS, tudo bem, né? Então eu penso bastante sobre isso. Eu acho que pelo menos a formação não poderia cristalizar na nossa mente a ideia de que só se preocupe com a sua formação técnica. Excelente, excelente. Marcelo, obrigado. Acho que sem dúvida aqui quem está ouvindo vai ter, enfim, vários insights aí para refletir. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem, mas pensando talvez nesse Marcelo de 2015, né, com todos esses receios que você falou, que talvez quem esteja escutando a gente talvez seja o Marcelo lá de 2015, né? Talvez pelas mudanças que ocorreram na medicina, talvez com algum grau já de consciência de que, cara, esse caminho não é necessariamente o que dá certo, mas não necessariamente, vamos dizer assim, tendo uma clareza, talvez com algum grau até de desconfiança sobre medicina do estilo de vida, o que isso realmente é, e todas essas mudanças, né, que acabam acontecendo quando a gente, enfim, resolve mudar a direção ali da nossa atuação. Ótimo. Obrigado por me convidar para estar aqui, estou muito feliz. Se eu fosse falar alguma coisa para o Marcelo lá de trás, primeiro eu falaria para ele ser corajoso nas mudanças, porque muitas mudanças demoraram muito para acontecer por falta de coragem e eu acho justificado, eu perdoo esse Marcelo do passado, ele não tinha tanta orientação sobre isso, ele não tinha tanto conhecimento sobre isso, então um pouco de coragem é bom, sem ser destemido demais, mas um pouco de coragem é bom. Acho que buscar conhecimento, isso é a história da minha vida, eu busco conhecimento até, às vezes, quando eu não deveria, poderia fazer outras coisas em alguns momentos, então
Mas acho que buscar conhecimento foi fundamental, aprender coisas que a gente não estava planejando aprender, isso fez muita diferença para mim. Eu acho que não ficar sozinho nessa jornada, eu senti muita falta de estar perto de pessoas que estavam buscando a mesma coisa. Então, estar perto de pessoas vai acelerar, vai facilitar, vai ter um suporte no momento de falta de coragem, eu acho importante. Eu acho que olhar para a medicina de uma outra forma, no sentido de que ela é linda, ela é complexa, ela é uma profissão muito especial, mas ela não é tudo, no sentido de que a gente tem que olhar para as outras coisas da nossa vida, aí já fazendo o vínculo com a MEV, né? Então, precisa cuidar da nossa saúde, precisa dormir, precisa fazer exercício, precisa começar a olhar para a alimentação, para como a gente lida com o estresse. Então, esse olhar é muito importante. E mais uma coisa que eu aí preciso falar é assim, também tomar um cuidado, até comentei isso com você há alguns meses. Que se por um lado eu estou muito satisfeito com as mudanças que eu fiz, o resultado que eu obtive, por outro lado, quando você começa a estudar outras coisas e vai atrás, corre-se o risco de você ter na cabeça de que nunca é o suficiente. Então, o que eu estou buscando hoje é, ao mesmo tempo em que eu quero crescer, quero melhorar meu atendimento, quero melhorar o meu negócio, eu também quero aproveitar mais as conquistas, as vitórias que eu já conquistei, que não foram poucas, mas às vezes nessa ideia de que sempre tem um próximo passo, a gente perde de olhar tudo que já foi feito. Então é um desafio que eu ainda estou vivendo e quem vai viver pensa sobre isso também, para não ficar só no próximo passo. Obrigado. Muito obrigado. Se você deseja fazer parte de uma comunidade de médicos especialistas que estão buscando fazer diferente, fazer melhor, entregar uma melhor experiência e resultado para os seus pacientes, eu convido você para estar com a gente. Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, nós vamos realizar a primeira conferência global de medicina do estilo de vida aqui em São Paulo. Serão mais de 600 colegas médicos ali reunidos. Vamos ter palestrantes de mais de 10 países, inclusive nosso querido professor Tyler Vanderville, que é coordenador do Instituto de Florescimento Humano de Harvard. E você vai ter a oportunidade de conhecer, trocar, se conectar com colegas de todo o país que estão no início, no meio, alguns numa fase mais madura dessa jornada da MEV. Então, se fez sentido para você, espero você lá com a gente. Temos ainda alguns poucos ingressos disponíveis. Esse foi mais um MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil.